Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso curso PDCA, Planejar, Fazer, Checar e Agir. Eu sou o professor Paulo Friesen e estarei contigo ao longo desta jornada de ensino e aprendizado que nós vamos ter durante esse curso, que é rápido, mas é robusto e muito prático, muito mão na massa. Você vai realmente sair depois desta videoaula fazendo o PDCA de maneira muito prática, muito rápida, para encontrar soluções de melhoria contínua. Exato, esta é uma ferramenta de ciclos de melhoria contínua. Você vai entender isso ao longo do nosso curso, que, como eu disse, vai ser super rápido e você certamente já ouviu falar desta sigla PDCA, até porque foi por isso que você chegou até aqui nesse curso. Pô, eu preciso aprender isso aí, né, cara? Você já deve ter te perguntado, meu Deus, já me perguntaram sobre o PDCA e eu fiquei naquela famosa cena, né? Ah, sim, o PDCA. Mas não sei fazer, né? A verdade, gente, é que eu tenho várias histórias pra contar. É comum eu encontrar gestores, olha, caminhada, viu? Com muito tempo de caminhada. Que quando a gente conversa a respeito de ferramentas de gestão, eles acabam dizendo: Olha, professor, essas coisas são muito superficiais, né? Isso não serve pra nada. O que importa mesmo é o resultado aqui, né? De fato, eles não estão errados quando dizem que o resultado é importante. Mas você erra quando pensa que estamos diante de uma ferramenta superficial. Se esse é o seu caso, já começo esclarecendo isso. Muitas pessoas acham que as ferramentas de gestão, de maneira geral, são coisas superficiais. A grande verdade é que nós achamos que algo é superficial porque o nosso conhecimento sobre aquilo é superficial. Essa é a melhor explicação. Como você não entende daquele tema, como você não conhece aquele tema, pouco serve para você. Você vai imaginar, poxa, isso não serve para nada, né? Isso é superficial. O que importa mesmo é resolver os abacaxis que eu tenho para resolver aqui na empresa. Eu tenho que dar resultado, meu chefe vai cobrar e eu tenho que entregar. A grande verdade é que se nós acabamos fazendo uso de ferramentas de gestão durante o nosso dia de trabalho para resolver problemas, para buscar soluções, nós vamos acabar conseguindo entregar maior valor, melhores resultados e maiores performances profissionais. Essa que é a grande verdade. Mas, para você entender melhor como que funciona essa brincadeira de achar que é superficial, eu vou te convidar para pensar comigo numa analogia que vai esclarecer bastante a sua cabeça. Imagine que eu coloco aqui na mesa para você um martelo e um prego. Olha só, acompanha comigo. Aí eu digo para você: ô cabeça, agora você pega esse prego aqui e coloca ele na madeira. Só que com uma condição: o martelo você nunca viu na vida. Você não sabe para que serve um martelo. Você tem que assumir isso como verdade por alguns segundos e olhar para aquele martelo e para aquele prego e imaginar: meu Deus, como é que eu faço para colocar esse prego na madeira igual o professor pediu, né? Como é que eu vou fazer? E aí, você vai fazer o quê? Eu vou pegar uma caneta aqui. Aí você vai pegar esse prego, né? Vai pôr ele na mão aqui e vai tentar bater assim. Tem até uns vídeos na internet, né, do pessoal que faz isso com a mão. Esses caras são malucos. Mas você vai machucar a mão. Vai dizer: meu Deus, mas não tem condição. Vou machucar minha mão, né? Pra ajudar, o professor Careca ainda deixou esse negócio aqui do lado pra ajudar. Que é um martelo. Mas como você não sabe o que é o martelo, o que você vai dizer? Você vai dizer assim: ó, tira esse negócio daqui que tá me atrapalhando. Eu tenho um objetivo. Eu preciso colocar o prego na madeira. Tira esse objeto daqui que tá me atrapalhando. Exatamente. Por você não saber para que serve o martelo, você vai machucar a sua mão, você vai ficar desesperado em ver como colocar o prego naquela madeira, quando na verdade a ferramenta que você precisava estava ali o tempo todo, o martelo. É claro que você sabe para que serve o martelo, então você pegaria o martelo e tá resolvido o problema. Mas quando você não sabe para que serve o martelo, você vai arremessar esse objeto para se concentrar na atividade que eu te passei. Então você arremessa o martelo longe, porque você não sabe para que ele serve, olha pro prego e pra madeira e fala: meu Deus, como é que eu vou colocar esse prego ali? Essa é a situação em que muitos gestores e gestoras passam no mercado de trabalho. Tira esse quadro daqui que não serve pra nada. Eu tenho objetivo, eu tenho que atender cliente, eu tenho que vender. Tira essa ferramenta de gestão da minha frente que é superficial e não serve pra nada. Pois é. Às vezes você tá arremessando de lado o martelo que você precisa para resolver o seu problema. Então, é muito comum que eu chego nas empresas, eu me deparo com alunos de pós-graduação em negócios que falam para mim: professor, é uma vergonha, mas sou formado em administração, eu não sei fazer o PDCA. É simples, mas eu não sei fazer. Então, gente, se esse é o teu caso, né, se você tá aqui comigo pensando: meu Deus do céu,
Eu joguei o martelo longe várias vezes. Agora é a hora de você de fato aprender a usar o PDCA, que é simples, mas ele também pode ser um pouco complexo quando você se aprofunda no PDCA e começa a aplicá-lo em problemas reais. Quando você aplica ele em problemas reais, você começa a ver que o passo a passo do PDCA vai um pouquinho mais além do que simplesmente planejar, fazer, checar e agir. É um ciclo de melhoria contínua, então ele exige um pouco de você, certo? Mas antes da gente entrar efetivamente no PDCA, eu quero falar para você alguns fatores históricos acerca do PDCA. Você não pode sair do curso do professor Paulo falando, pô, não sei nada desse negócio, né? Mas quem criou, da onde veio, por que surgiu, né? Então, rapidamente, vou te dar alguns fatores históricos. Eu tenho a minha colinha aqui com o nome dos autores, para não esquecer, mas a gente tem o Walter Schwartz. Esse cara, se você quiser falar em inglês, você vai falar Walter, né? Eu falo Walter, mas o nome dele é Walter Schwartz, né? Esse cara foi o grande inventor da ideia de ciclo de melhoria contínua do PDCA. Só que quando ele começa essa ideia, a primeira proposta dele é uma proposta de hipótese, experimento e avaliação. A ideia era essa: eu tenho uma hipótese para trabalhar, eu experimento ela e faço essa avaliação final. É um caminho de se pensar, né? Até um caminho científico, inclusive, para quem é da área acadêmica aí vai entender o que eu tô falando. Mas então, isso acontece lá em 1920 a 1930, vamos pegar um período de 10 anos aí, tá? De 1920 a 1930 ele começa a disseminar essa ideia de hipótese, experimento e avaliação. Se você correr lá, o ChatGPT vai falar pra você, entre 20 e 30, por aí, o careca não tá muito errado não. Nós temos vários registros acerca do nascimento desta primeira ideia de PDCA pelo nosso amigo Walter Schwartz. Bem, depois de um outro tempo, né, então ele cria isso e aí mais ou menos 15, 18 anos depois, ele acaba causando uma melhora nessa ideia de hipótese, experimento e avaliação. E aí ele traz para nós a ideia de PDSA. Então o PDCA começa a nascer, mas antes era PDSA. Por quê? Porque no lugar do check, do checar, né, que é o C, ele começou com S de estudar, né, S em inglês, tá? Estudar. A ideia então era planejar, fazer, estudar e agir. Isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial, aí por volta de 1940, 1950, ele traz esse método mais desenhado em 4 passos para apresentar para todo mundo, para a galera começar a utilizar. Essa é a contribuição do Walter Schwartz para a ideia de PDCA na literatura especializada. São os registros que a gente tem do Walter aí. Mas como que ela se torna PDCA? Tem um outro cara muito conhecido, o famoso William Deming. William Deming é um cara bastante famoso na área de gestão, na área de negócios, na área da escola de negócios. Você sempre vai ver falar de Deming quando for falar de gestão, números, indicadores ou até mesmo estatística. Você vai acabar vendo o nome do Deming por aí, porque foi um cara que contribuiu muito para o avanço dessa ideia de negócios, melhorias, processos, gestão de maneira geral. O Deming, ele então, depois dessa Segunda Guerra Mundial, vamos entender aqui, a Segunda Guerra foi em 1945, então de 45 para frente, o Deming vai fazer umas palestras. E aí, nestas palestras, ele acaba levando a ideia do Schwartz, né, do Walter Schwartz. Olha, tem um cabeça aí que tá com a ideia legal, né, um ciclo de planejar, fazer, estudar e agir, né, o Deming pega isso e leva nas suas palestras. Então ele foi lá pro Japão com essas palestras. Quando ele chega no Japão, e aí para quem já fez o curso dos 5 princípios Lean vai entender o que eu vou falar, e se você não fez, corre fazer, porque tem cupom de desconto, hein? Bom, pra quem já sabe, né, depois de 1945, o Japão, ele se reergue, ele se reconstrói através dos 5 princípios da filosofia Lean. E foi bem nessa época que o Deming passou por lá, porque o Japão estava adquirindo conhecimento de tudo quanto é lado para poder melhorar, para poder crescer, para poder fazer as coisas acontecerem depois da Segunda Guerra Mundial, que foi uma situação catastrófica para o país. E aí nessas visitas, Deming acaba passando por um órgão lá que se chama JUZE, que significa Órgão Governamental da União de Cientistas e Engenheiros Japoneses. Ele passa por lá com estas palestras, e quando ele traz o método do Walter Schwartz, né, os japa pegam esse PDSA e falam assim, pera aí um pouquinho, pra que estudar
um negócio que eu tô planejando e fazendo. Não ficar estudando. Não, eu vou checar se deu boa ou se não deu boa. É isso que eu vou fazer. Então os japoneses, ligeiro, eles pegam a ideia do Walter Schwartz, passada pelo Deming, que foi levar isso lá pro Japão. Os japa pegam isso, atrelado ao sistema Kaizen, que significa melhoria contínua, que eles já tinham dentro dos princípios Lean. O quinto é perfeição. E aí os japa pegam essa ideia de PDSA e trazem para os seus princípios, trazem para o princípio Kaizen de melhoria contínua, de busca de perfeição, e fala, vamos colocar no lugar desse S, checar. E aí virou PDCA e vira um ciclo de melhoria contínua, que é o PDCA que a gente tanto conhece, acaba ficando conhecido inclusive pelo sistema Toyota de produção, que é o que acabou difundindo a ideia de Lean Manufacturing, que é manufatura enxuta. É dali que sai essa ideia de tempos, movimentos, fazer tudo cronometrado, não perder, não ter desperdício e tudo mais. E aí junto com isso vem a ferramenta de gestão PDCA. Ela vem do Japão como PDCA. Ela foi pro Japão como PDSA, mas ela sai de lá transformada como PDCA, que é um ciclo de melhoria contínua. Perfeito? Até aqui você conheceu a história do PDCA, que agora você já sabe que o Walter, nosso amigo Walter Schwartz, começa com a ideia de hipótese, experimento e avaliação. Depois disso ele muda para planejar, fazer, estudar e agir. Aí vem o Deming, pega isso, vai lá pro Japão, leva pros japa lá, pros engenheiros, e os caras transformam isso em PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. Mas afinal de contas, professor, como é que eu uso isso na prática, né? Essa historinha é muito boa, mas... E na prática? Vamos falar do Gemba. Gemba é uma palavra japonesa que significa lugar onde as coisas acontecem, que é justamente, inclusive, o nome de uma das etapas do curso, que é a hora do Gemba, né? No Gemba, que é para que você realmente coloque na prática o aprendizado do PDCA. Na prática, a gente utiliza o PDCA e muitas empresas fazem esse uso de maneira errada, colocando o PDCA em um quadrante ali, ele divide em 4 a pizza, coloca PDCA, cada um com seu mesmo tamanhozinho, igual essa imagem que eu vou colocar na tela aqui para vocês. Então, vocês estão dando uma olhada aí, ó. O PDCA aqui, ele está dividido em 4 partes, sendo cada uma a sua parte igual, tá certo? Bom, mas na verdade, a prática é outra. Isso só acontece porque a maioria das pessoas que aplicam o PDCA não conhecem de fato o que você está conhecendo agora, cabeça. Não sabem dessa história, não sabem o porquê que usar o PDCA dividindo cada etapa de maneira igual tá errado, né? Não sabem disso. Você sabe e agora você vai usar da forma correta. Qual é a forma correta de fazer o PDCA? A forma correta é essa aqui, ó. Presta atenção no tamanho do espaço do P. Olha aí, P, metade da pizza, P, depois D, C e A ficam ali com a outra metade dividindo de igual para igual os outros 3 passos. Por que isso acontece, gente? Porque a ideia de planejar, quando a gente fala em planejar, é quando a gente explora o problema. Grave isso, porque quando você explora o problema, é o momento em que eu digo o seguinte, ligar o ventilador mesmo e jogar os cacarecos lá e vamos falar dos abacaxi. E aí, olha, temos um problema aqui, esse problema causa isso, esse problema é caro, esse problema dá prejuízo, esse problema é culpa do João, esse problema vem do setor da Maria, esse problema... Então você pega esse problema e explora ele, coloca ele na mesa, começa a falar, meu Deus, nós temos um problema aqui. Fala e explora o problema. Por que explorar o problema? Porque aqui você começa a ver o que te causa prejuízo, o que te causa gargalo, o que atrapalha a fluidez do seu processo, o que gera custo, o que gera gastos necessários. Você olha e tira foto do problema para que não passe nada. Então você descobre tudo que tem de problema. É como se você fosse resetar suas contas e falasse assim, escuta, apresenta todo mundo que você deve aqui, né? Coloca aqui na mesa todo mundo que você deve. Meu Deus do céu. É, gente... Então, eu coloco ali, ó, é dívida, 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 dívida. Todas as dívidas estão aqui, né? Aí o cara fala, então agora se vira. As dívidas estão na mesa, é ao explorar o problema. Então, o problema está na mesa,
por todos os ângulos. Por isso que tem que demorar. O P é onde você mais aplica tempo. Você chama todo e qualquer possível envolvido naquele problema. Por exemplo, ô cabeça, faz um PDCA aí das entregas erradas que a empresa tá fazendo. Como é que você vai fazer? Você vai chamar o entregador para bater um papo. Você vai chamar o cara da expedição para bater um papo. Você vai chamar o cara da compras para bater um papo, do vendas para bater um papo, do pessoal da intralogística, processos intralogísticos ali que movimenta, armazena, separa pedido e tal. Vai chamar todo mundo para bater um papo a respeito do problema. Vai colocar todo mundo na mesa e vai dizer: olha, gente, nós temos um abacaxi para resolver. Neste mês aconteceram 15 entregas erradas. Pô, o cara da expedição vai falar assim: mas os caras já mandam errado. o cara da compra vai falar: pô, eu não tenho nada a ver, eu só compro, eu não vendo. E assim vai, todo mundo vai se defendendo, vai apontando o dedo um pro outro e você vai explorando o problema. Por que isso é importante? Isso é importante porque dessa discussão, dessa exploração do problema, você começa a ver todas as possibilidades de solução. Você começa a ver todas as possibilidades de ação imediata que precisa ser feita. Então, como é que eu esgoto esse problema? Daqui pra frente nós vamos tentar melhorar. Então, você precisa conhecer todas as possibilidades de prejuízo e de problema que esse abacaxi tá te causando. E é isso que você faz na etapa P, planejar. Feito isso, a gente vai para o próximo passo. Então, tem o planejar, depois vem o fazer. Então eu vou fazer agora. Agora eu vou fazer, mão na massa, professor. Uau! Já se passaram 15 minutos de vídeo e você ainda está aí. Bom, isso só demonstra o quanto você tem se dedicado para aprender mais, para evoluir como profissional e como pessoa. Meus sinceros parabéns. São pouquíssimas pessoas que chegam até a metade desse vídeo, então eu te encorajo. Vai até o final, cabeça! Conclui esse curso para amanhã você poder falar que já sabe o que é PDCA. E se tá bom até agora, eu te garanto que vai ficar melhor ainda, viu? Tem algumas brincadeiras na sequência que você vai curtir bastante. Mas eu te interrompi para dizer o seguinte: este curso é um curso que eu comercializo, é um curso que eu vendo. Mas eu carinhosamente estou te presenteando com este curso, claro, de uma maneira a buscar uma moeda de troca, para que você conheça o meu trabalho, para que você conheça o trabalho da PKD Treinamentos, que é a minha empresa, e para que você possa me ajudar. E como que você pode me ajudar se você está curtindo o meu conteúdo? Bem, se inscreve no canal, deixa seu like, mas é para fazer mesmo, viu, cabeça? Vai ali, clica no joinha, se inscreve nesse canal, compartilha este curso, compartilha este vídeo com os seus colegas da empresa, com o patrão, com o chefe, com a chefe, né? Olha, fiz um curso na internet gratuito, dá uma força para esse cara, dá uma força pro prof. Eu realmente estou pedindo a sua ajuda. Eu não tô pedindo like, até porque eu entrei neste vídeo só depois de 15 minutos. Ou seja, se não tivesse, bom, você já tinha ido embora, fala sério. Então me ajuda, compartilha este vídeo, me dá uma força para que a galera conheça os demais serviços da PKD Treinamentos, né? E para que eu possa de fato buscar um pouquinho mais de ascensão aqui pelas redes com a minha empresa de treinamento e com a minha didática, que é do meu jeitinho, né? Ou do meu jeitão que você tá vendo até aqui, tá bom? Deixei um link aqui na descrição que te leva para o WhatsApp da PKD Treinamentos. Por quê? Você pode compartilhar o meu WhatsApp da PKD Treinamentos com a empresa que você trabalha, assim como você pode também solicitar o material teórico deste curso. Ô, cabeça, eu quero o material teórico, eu quero o template e eu vou te presentear. Basta você ir lá e falar: eu assisti o vídeo do professor Paulo no YouTube, gostaria do material teórico, e eu mando para você rapidamente aí no seu WhatsApp. Tá bom? Continue, não pare, vai até o final e depois deixa teu feedback aí se de fato você aprendeu a fazer essa bagaça. Olha, quando a gente fala em fazer, nós estamos falando de implementar em ambiente controlado. Grave isso. O que é implementar em ambiente controlado? Depois lá da toda aquela confusão do planejamento, ficou uma semana se reunindo com o povo e maior abacaxi, confusão, puxão de cabelo, saiu do planejamento e foi pro fazer. Agora é a hora da gente pensar na solução. Então você pensa na solução e fala: e agora? Qual vai ser a solução? A solução é essa aqui! E chega numa solução. Quando você chega numa possível solução, você aplica ela em ambiente controlado. Ou seja, pra gente ficar na empresa lá de entrega, né? Você não vai bater o martelo e vai falar: a partir de hoje, toda entrega tem que ser feita assim. Não, você não vai fazer isso.
Você vai dizer o seguinte, olha, para a região sul ou para os clientes XYZ, de maneira ali resumida e controlada. Então nós vamos tratar só um cliente. As entregas desse cliente aqui, nós vamos fazer nesse novo formato aqui que nós chegamos a uma possível solução para essas entregas erradas. Qual que é o cliente que estava mais recebendo entrega errada? Ah, esse aqui. Então tá, a partir de hoje, as entregas desse cliente vão ser feitas nesse novo padrão, que nós nos reunimos no planejamento e concluímos que a melhor forma de entregar de maneira mais segura e correta é essa aqui. Feito isso, você vai colocar em prática numa maneira controlada para um cliente só. Então, só naquele cliente vai ser feito da forma nova que você está colocando na mesa como possível solução. Então você diz, olha, nós vamos ficar acompanhando isso durante 30 dias. 30 dias é um número fictício. Para você, na sua operação, pode ser uma semana. Vai depender o grau de entrega, qual é o número que você acha justo para poder avaliar. Mas é importante você ter um número que te dê robustez no resultado. Ah, nós vamos passar 30 dias testando esse novo formato para poder ver como vai ser. Você passa então um período testando em ambiente controlado. Ambiente controlado é o seguinte, você está fazendo só com aquele cliente. Se der ruim, se a tua nova ideia piorar a situação, você só piorou para um cliente. O restante continua funcionando igual. Você já pensou? Você vai, a solução é trocar o sistema. Aí você troca o sistema e arrebenta com toda a operação, porque você teve algo no sistema que você não pensou. Então, não, vamos trocar o sistema? Vamos trocar o sistema só para esse cliente aqui. Se der ruim, a gente volta pro sistema antigo, aquele cliente, porque nós não paramos tudo. Por isso, em ambiente controlado. Então, planejar, eu exploro o problema, né? Vamos explorar esse problema. No fazer, eu aplico a solução em ambiente controlado e depois vem o checar. Como que eu checo isso, professor? Na hora de checar, nós vamos estar falando de KPI. Olha só, Key Performance Indicator, ou indicadores de performance, né? Que são aqueles números que geralmente a gente tem dor de barriga quando tem que apresentar, a não ser quando tá azul, né? Os indicadores são justamente os números que você vai olhar depois que você implementou em ambiente controlado. Então, para ficar naquele exemplo, você fez entregas para aquele cliente em específico no novo formato. Pô, peguei 30 dias de entrega. Qual foi o resultado? Olha, o resultado foi muito satisfatório. O cliente gostou porque teve mais agilidade, ficou mais claro, as etiquetas estavam mais delimitadas ali, ficou bem claro de ver qual era o produto, não tivemos mais erro. O pessoal do recebimento inclusive falou que foi bem mais fácil direcionar para o pessoal da intralogística lá para armazenar, ficou bem mais fácil com essa nova etiqueta que a gente está usando para aquele cliente. O pessoal da separação disse que tá muito mais prático no coletor, né? Bipou, já vai para caixa e tá resolvido, e tem que dar um bip no produto e um na caixa, já ficou super legal, muito prático, eles gostaram. E o cara da expedição que pegou essa caixa falou que tava ótimo, porque ficou muito claro que tava o produto ali dentro com o código da caixa, bateu o produto com caixa, tá indo certo, a quantidade, blá, blá. Enfim, você vê os números, você coleta esses resultados e fala, caramba, foi tudo 10, foi tudo 1000%, foi muito bom. Poxa, se foi muito bom, você avança pro próxima etapa do PDCA. Agora, e se não foi bom? Se no checagem o resultado não foi bom? Pô, nesses 30 dias o cliente tá careca de tanto problema, piorou a situação do cliente. Olha, não acertamos uma. Ele não gostou dessa etiqueta nova, disse que tá uma nhaca, tá reclamando, tá tudo horrível. Quando tá tudo ruim, você não avança no ciclo de melhoria contínua do PDCA. Você volta pro planejamento. Porque aí você reúne a galera de novo e fala, gente, não, aquela solução que a gente tinha pensado não deu boa, piorou. Vamos ter que discutir de novo. Aí explora o problema mais uma vez para ir para o próximo passo, que é pensar numa solução para aplicar em ambiente controlado. Faz de novo e aí checa mais uma vez. Checou e agora deu boa, foi a primeira possibilidade, aí nós vamos pro agir. Então é planejar, fazer, checar e agir. O agir, o que é agir? Em volta do agir, você coloque na sua cabeça padronização. Eu vou padronizar esta solução que eu apliquei em ambiente controlado, eu padronizo para toda a empresa. Então eu saio ali daquele ciclo controlado e vou para a empresa toda e falar, a partir de agora, todas as entregas vão seguir este padrão que nós definimos neste ciclo PDCA. Olha só que legal. Então, o que você fez? Você planejou, explorou todo o problema, você foi para a solução, que é implementar uma possível solução em ambiente controlado, em um setor, em um cliente, em uma maneira que não afete toda a operação. Você checou os resultados dessa implementação em ambiente controlado, foi positivo, padronizou para a empresa toda. Olha que legal. Na prática, não é tão fácil assim. Por quê? Primeiro que você reunir uma galera numa sala e começar a explorar o
problema, vai dar puxão de cabelo, pode ter certeza. Então você reunir uma semana é, olha, pra ninguém matar ninguém. Aí devagarzinho lá, todo dia vai lá e discute um pouco sobre aquele ponto. O pessoal sai da sala de reunião, você já sai com a lição, ó. Amanhã trazer coisa nova aí sobre esse abacaxi pra gente pensar. E a gente vai explorando. Depois a gente vai pra uma solução controlada. Quando você muda, ó, só pra esse cliente vai ser assim, cara, o pessoal chora. Ah, pô, já tá difícil. Você vai mandar fazer diferente só pra ele? Vão reclamar, vai ser difícil. É muito difícil para fazer do jeitinho certo. Então você colocar, implementar, você tem que acompanhar, tem que ter um dono do PDCA para ir em cima, para ver se aquele processo em ambiente controlado está sendo feito da maneira que foi determinada, porque senão isso vai afetar a sua checagem. Depois vamos checar os resultados, você cria indicadores, qual o número de entregas certas, qual o número de entrega errada, qual o número de reclamação, qual o número de caixa variada, qual o número de etiqueta gasta, qual o número de... Quantos colaboradores concordaram que foi boa a solução, quantos disseram que não. São indicadores daquilo que você implementou de maneira controlada e depois implementa de maneira padronizada. E aí, para padronizar, você sabe como é que é. Você mudar toda uma operação exige bastante dedicação. Você pegar todo mundo, capacitar aquela galera, você traz a galera para dentro da sala, dá o treinamento. A partir de hoje, as entregas da nossa empresa vai ser assim, porque nós mudamos o sistema, porque nós mudamos o método de separação, porque nós mudamos a etiqueta, porque nós mudamos a identificação da caixa, porque nós mudamos tudo essa bagaça, né? Mas agora não tem mais erro. Então, você aprendeu rápido o ciclo de PDCA, mas colocar isso em prática vai exigir bastante de você, porque colocar isso no dia a dia, quando você fala isso no dia a dia, vai exigir bastante de você. Então, por isso, eu coloquei para você um template no nosso material teórico, né, cabeça? Ali naquele template, você vai usar ele para poder fazer etapa por etapa na empresa onde você trabalha. Ah, professor, mas eu sou empreendedor, eu tô fazendo curso porque eu quero melhorar a minha empresa, né? Eu tenho a minha empresinha aqui, ou a minha empresona, não sei, mas eu sou empreendedor. Melhor ainda, porque você é dono da bagaça. Você fala, mas vamos fazer e acabou. Você vai mandar fazer e acabou. Nós vamos fazer o ciclo PDCA agora e acabou-se. Professor, eu posso fazer isso sempre? Você vai usar aquele template que eu dei pra você ali, que tá lá no Refletindo Juntos e no Gemba. Você vai encontrar esse template pra poder fazer no material teórico. Você aplica ele na prática, você escolhe um problema e faz. Qual é a frequência, professor, que eu utilizo o ciclo de melhoria contínua PDCA? Sempre que houver um problema. Então, eu tô com um problema? Tô. Vamos fazer o PDCA. Vou explorar o problema. Não, professor, mas o problema é no meu setor aqui, é só eu e o João e tal. Ótimo. Vai ser menos briga no planejamento. É só você e o João. Chama o João pro tete a tete e fala, João, nós temos um abacaxi, né? Tá dando problema. Vamos resolver? Tem um tal de um PDCA aí que eu aprendi lá no curso do professor Careca e eu quero fazer. Vamos fazer? Vamos. Chama o João e começa. João, a culpa é tua. Ele fala, não, é tua. Então vamos olhar no problema. E o problema. Explorou o problema. Fala, ô João, e agora como é que nós resolvemos isso aqui? Qual é a solução? Ah, a solução é, então vamos aplicar? Ou só nesse produto, ou só nesse processo, ou só hoje, né? Vamos fazer um teste de maneira controlada? Vamos testar. Testou com o João. Vamos ver se foi bom, João. E olha, e depois implementa de maneira padronizada no teu setor com o João. Então você pode fazer isso para todas as dificuldades que você tem. Você pode fazer isso pro teu setor, você pode fazer isso pro setor vizinho, você pode fazer isso para o setor que todo mundo trabalha junto, como você pode fazer isso para a empresa inteira. O fato é que agora você sabe fazer o PDCA. Agora você não vai mais ficar, conhece PDCA? Nada, não conhece? Agora você conhece, mas só tem um jeito de ficar expert no PDCA. E qual é? Você arrisca? É fazendo, né, professor? É isso aí, fazendo. Tem que fazer o PDCA, tem que sair do curso hoje, pegar o material teórico, ler o material teórico e fazer. Amanhã eu vou chegar lá na empresa e vou fazer o quê? Gente, vamos fazer um PDCA. Eu vou criar um PDCA aqui para esse problema que a gente tá enfrentando. A grande verdade é que no mercado, as pessoas pegam o problema e fazem assim, ó. Você quer ver? Eles pegam o problema, colocam debaixo do braço e falam... O meu probleminha... Meu probleminha de estimação. Meu probleminha... Fica quietinho aí, meu probleminha. Você é só meu. Dá até nome pra ele. Eles adotam o probleminha...
dá um nominho pra ele e acostuma. E fica anos e anos. Daí você entra na empresa e fala, ah, professor, mas quando eu entrei aqui já era assim. Claro, você pegou o problema, né? Ai, de estimação. Aí deixa eu dar um carinho nele. Porque ele é de estimação. Chega, tira ele debaixo do braço, me dá esse problema aqui que eu vou fazer um PDCA e nós vamos resolver isso aí. Então, resolva através do ciclo de melhoria contínua, que é o nosso PDCA. Planejar, fazer, checar e agir. Planejar, eu exploro o problema. Fazer, eu aplico de maneira controlada uma possível solução. Checar, eu olho os indicadores, os KPI. Qual foi o resultado dessa bagaça? E o agir, eu implemento de maneira padronizada, porque funcionou. E se eu checar e for ruim, professor, volta no P. Ciclo totalmente novamente, vai fazer de novo até chegar numa checagem positiva para poder implementar de maneira padronizada dentro da sua empresa. Perfeito? Olha só, rapidamente, em 30 minutinhos você ficou expert em PDCA. Agora, cabeça, só tem um jeito de ficar realmente bom na bagaça. Tem que implementar, tem que pegar o material teórico, fazer uma lida no material teórico, ir pro mercado de trabalho, pro Gemba, que é o lugar onde as coisas acontecem, e colocar na prática. Vou fazer, professor, vou fazer no meu setor. Começa pequeno, pô. Pega um problema seu, que só depende de você, que não envolve ninguém, que é só você. Explora você sozinho pra não arrumar confusão. Esse problema aqui tem recorrido aqui comigo. Eu vou resolver isso aqui. Problema. Explora o problema. Você com você mesmo, ué. A culpa é tua, pior que é minha mesmo. A culpa é tua, é minha, pior que é minha mesmo. E vai. Agora eu vou, uma solução. Qual é a solução? A solução é aqui, então eu vou implementar de maneira controlada. Eu vou fazer isso só aqui pra ver qual vai ser o resultado. Você mesmo vai ver os resultados. Foi bom, não foi? Piorou. Deixa quieto, não conta pra ninguém. Xcaca, né? Volta pro P. Até chegar numa possível solução de maneira controlada que os indicadores vão ser bons. Aí não é que melhorou? Melhorou, agora vou padronizar. Chama o chefe. Chefe. Mas ó, eu fiz um PDCA aqui, no processo que eu trabalho, e eu cheguei à conclusão que eu tava fazendo umas cagadinhas aqui, ó. Vou mudar o processo, vai ser assim, já testei em ambiente controlado, deu boa, os resultados foram esses. Você me autoriza a mudar tudo? Vou mudar todo o padrão aqui, o que você acha? Olha, eu vou dizer pra você, se você não ganhar um aumento depois dessa, você fizer um negócio desse, você não ganhar um aumento, é porque o teu chefe é muito incompetente. Porque se ele for bom mesmo, ele vai dizer, cara, implementou um PDCA e tá melhorando o meu processo, ou seja, tá pegando dinheiro que tá na mesa, parceiro. Nós estamos ganhando mais, nós estamos indo pras cabeça, cara. Vamos remunerar, vamos dar um aumentinho, vamos melhorar, vamos subir de cargo, vamos subir na carreira, certamente, tá? Então, faça isso no seu trabalho, aplique no dia a dia. E se tiver dúvida, já sabe, né? Nos procure. Se você estiver fazendo o curso aqui com a gente da PKD Treinamentos, basta você ir pro fórum, basta você chamar ali e você vai ter a minha tutoria para te ajudar a entender melhor. Professor, fui aplicar na prática, me bati com isso e com aquilo. A gente discute, joga pro fórum, pros coleguinhas também poder ver. Pô, eu também fiz aqui também deu assim. Pô, sou do Rio de Janeiro, aqui foi assado. Pô, sou de Campinas, foi assim. Aqui em São Paulo também. Vocês vão trocando ideia, tem alunos de tudo quanto é lado, vão batendo papo. Implementei, foi assado. Tira uma fotinha do teu PDCA, tira uma fotinha do teu quadro. Você vai colocando ali, a galera vai trocando informações e vai ficando cada vez melhor. Então você vai ter uma tutoria, você vai ter um acompanhamento. E eu tenho certeza que cada vez que você for fazendo o PDCA, daqui a pouco você vai falar assim: professor, nem preciso mais de ajuda. Agora que manja da bagaça. E é isso que eu quero ouvir. E quando você chegar nesse nível, você vai lá pro LinkedIn do professor Paulo e vai dizer: Professor Paulo, foi legal pra caramba. Aí você vai ganhar aquela estrelinha ali, ó. Tá vendo aqui? Ó. Aí eu vou dar aquela estrelinha lá pra você, quando você alcançar a sua alta performance e ir pras cabeças no mundão do mercado de trabalho na livre concorrência. Tá certo? E claro, não deixe de conhecer os outros cursos que nós oferecemos aqui na PKD Treinamentos. Você vai encontrar vários cursos. Nós temos aqui sobre a análise SWOT, nós temos um curso, esse é mais longo, que é o Decisões Estratégicas. Ele é bem forte, ele é praticamente uma disciplina de curso superior. Então se você já fez um curso superior, quando você for pra esse curso, você vai ver que realmente ele é bem robusto. É uma boa oportunidade de você ter acesso a um conteúdo de nível superior. E temos o curso Profissionalizando Negócios Familiares. Se você, eu sou dono da minha própria empresa, trabalha eu, minha esposa, minha filha, esse curso é pra você.
Profissionalizando Negócios Familiares é muito bom. Temos os 5 princípios Lean, que eu falei ao longo aí do nosso curso do PDCA. Esse dos princípios Lean é muito bacana. E olha, eu diria pra você que todo mundo tinha que saber isso. Todo mundo tinha que saber isso. Não é porque o curso é meu não, tem outras formas de aprender, mas todo mundo tinha que manjar dos 5 princípios Lean, porque isso aí muda o jogo do mercado de trabalho, muda o entendimento da dinâmica do mercado de trabalho. E também temos o workshop de perfil gerencial, mapeando o seu perfil gerencial, diagnosticando qual é o seu perfil gerencial. Isso é bem legal. Leve esse workshop para tua cidade, é bem bacana. Nós temos vários professores parceiros, pode ser eu mesmo que vá visitar a sua cidade, levar esse workshop, que é muito legal, é muito bacana. Depois visita as redes do professor Paulo, você vai ver que eu sempre posto ali os workshops que eu acabo fazendo sobre mapeamento de perfil gerencial. É muito legal, você vai gostar. Bom, chegamos ao fim. Eu falei que ia ser rápido, né, cabeça? Agora, leia um material, vai lá pro template, faça o Refletindo Juntos, faça o no Gemba, pega esse template, leva pra tua empresa, leva pro teu ambiente de trabalho, coloca na prática. Ah, professor, eu tô fazendo o curso, mas eu ainda não tô trabalhando. Pega o PDCA e aplica em casa. Qual que é o problema que eu tenho em casa? Ah, ninguém arruma essa cozinha. Vamos fazer um PDCA da cozinha. Bota os envolvidos. Já pensou? Esse copo aqui! Você vai gostar. Aplique o PDCA na sua casa, se for o caso. Mas tem como fazer. Por quê? Porque ele é uma ferramenta de melhoria contínua que vai te trazer excelentes resultados. E colocando ele em prática, não tem como dar errado. Fechado? Olha, eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha sido possível acrescentar pelo menos um pouquinho assim no avanço da sua capacidade intelectiva, que você tenha gostado das brincadeiras, que você tenha gostado da maneira mais leve que a gente tenta entregar o conteúdo para você, e bobeando, nesses 30 minutinhos você aprendeu uma baita ferramenta de gestão que vai mudar o jogo para você, eu te garanto. Ficou na dúvida, assiste de novo, você já tá com acesso, assiste mais uma vez, printa o que você quiser printar. Professor, gostei dessa parte aqui, posso recortar e colocar lá na minha rede? Recorta, coloca. O topete do prof é pra você. Não tem problema nenhum você compartilhar, não tem problema nenhum, a gente agradece. Pode marcar PKD, pode marcar o professor Paulo Friesen. A gente gosta muito quando vocês se interessam pelo conteúdo e querem compartilhar com outras pessoas. Fechado? A gente fica à disposição e eu espero que realmente você tenha excelentes estudos. Um grande abraço. Tchau!